Oi, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos novamente ao Você Sabe Por quê? O nosso Você Sabe Por quê de hoje se refere à questão de por que nunca devemos ou por que não é de de bom senso fazer os chamados contratos de gaveta. Como a maioria conhece aqueles contratos que nós fazemos quando a pessoa não tem escritura ou por algum motivo nós não queremos passar a escritura naquele momento, não temos dinheiro, não motivos pelos quais as pessoas celebram um contrato de compra e venda através de um contrato particular. Ele, por óbvio, ele não é feito em cartório. Nós falamos já da escritura, que é o contrato, a escrituração dos termos da compra e venda, que é levada, então, ao cartório, né? Nós falamos já em vídeos anteriores, que é levada ao cartório e é lavrada perante o tabelião, com que tem fé pública e tudo, para depois poder levar ao cartório de registro de imóveis, para poder efetivar o registro. Mas existem inúmeros casos, né, pelo Brasil afora, de pessoas que celebram um contrato de compra e venda de algum imóvel e o fazem através de um contrato particular de compra e venda. Celebram entre ambos, às vezes com a ajuda de algum advogado, às vezes com a ajuda de alguém que acha que sabe, né? Ou às vezes até mesmo de iniciativa do vendedor fazer o contrato, ou seja lá por diversos motivos, celebra-se então um contrato de gaveta que a pessoa não vai escriturar naquele momento, vai guardar numa gavetinha, por isso que se chama contrato de gaveta, porque ele fica lá arquivadinho numa gaveta, esperando o momento certo, pelo qual as pessoas vão tirá-lo da gaveta e efetivar, então, a escrituração do mesmo para poder levar a registro. E é nesse ponto que o vídeo de hoje reside, então, o meu alerta. Então, vamos lá. Supondo que você comprou um contrato, você tem um imóvel que foi adquirido nessas condições mediante um contrato particular de compra e venda, tá? As partes, ambos bem intencionados, o imóvel ainda estava em financiamento, a prestação era razoável, ainda tinha um tempo de financiamento para cumprir, e a pessoa não tinha, obviamente, todo o percentual, todo o dinheiro que precisaria para efetivar a venda aí, se fosse quitar o financiamento. Então, naquele caso, por exemplo, a pessoa decidiu celebrar, então, o contrato de compra e venda particular, porque é celebrado entre as partes, é particular. Tá bom, existia um financiamento em curso que a pessoa não quis quitar, porque iria ficar muito caro. Ambos, então, acordaram fazer um contratinho provisório quando o financiamento acabasse. Pouco importa se o financiamento era longo, de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. Quando o financiamento acabasse, tá? Então, a pessoa iria verificar, então, iria registrar o contrato particular, iria escriturar, então, e levar a registro. Mas vejam, pessoal, nós temos duas situações aqui. Com cuidado, para aqueles que têm contrato, não é o nosso caso hoje, mas eu vou alertar vocês também, porque existe essa possibilidade. A pessoa que está vendendo o imóvel, a pessoa que está transacionando, que é no qual o financiamento em nome de quem se encontra, ela vai fazer o contrato particular acreditando na boa-fé do terceiro, achando que o financiamento vai ser respeitado, como vem sendo respeitado por ele, e, eventualmente, pode, o dia de amanhã, vir a ser surpreendido com o seu nome no rol dos maus pagadores, vítima de uma execução, tá? Porque
o cidadão morou no apartamento 1 ano, 2 anos, não pagou uma prestação sequer, né? E 1, 2, 3, 5 anos, já sabe-se lá quanto tempo, e de repente ele conta com que o imóvel vai se perder mesmo, ele não quer pagar, tá? Nós temos, então, duas faces aqui. Nós temos a pessoa que vende e que, eventualmente, o apartamento, a casa, ou seja lá, o imóvel, estiver com financiamento e vende esse imóvel através de um contrato de gaveta, acreditando que o comprador vai ser um bom pagador. E, de repente, então, se encontra com um problemão que ele está com problema judicial, tá? Acionado na justiça, se encontra devedor com uma dívida imensa, enorme, como se diz vulgarmente, seu nome está sujo, porque foi jogado no rol dos maus pagadores, Serasa, associação comercial e outros, tribunal, justiça, tudo. Qualquer coisa que ele for querer fazer, qualquer empréstimo bancário, às vezes, qualquer coisa, ele simplesmente vai se ver impedido. Por quê? Porque por ter vendido o apartamento mediante um contrato particular de compra e venda, a pessoa não honrou com seu compromisso, que era o de pagar as prestações, e então a pessoa vê-se aí em um problemão enorme, do qual ele não vai se livrar tão cedo. Vai precisar entrar com o advogado, se ele não tiver uma condição financeira razoável, não vai conseguir advogado de graça, o advogado particular é muito caro, então veja só o problema que vai estar trazendo para si. Então, vocês pensem muito bem quando forem, eventualmente, efetuar um contrato de gaveta, né? Efetuar um contrato, uma venda através de um contrato particular de compra e venda, nessas condições. Se tiver financiamento, certifique-se ou transfere o financiamento para a pessoa. Ah, então para a pessoa não vai ser factível dessa forma porque vai ficar muito caro. Então não vende para essa pessoa. Ou você transfere o financiamento para essa pessoa, ou não vende, ou quita, ou avisa a instituição que de qualquer forma não vai surtir muito efeito, porque se o financiamento está feito em seu nome, ele vai continuar a financeira, seja lá o banco, seja a Caixa Econômica, seja lá quem for, vai acionar a pessoa que fez o financiamento, tá? O seu nome vai constar na escritura, vai constar ali a hipoteca do imóvel, seja lá como for. Eu não vou, veja, o intuito aqui, eu já disse outras vezes, não se trata de eu dar aula de direito, tá? Então, eu não vou usar terminologia jurídica, né, muito juridiquês, porque não adianta dizer qual o nome da figura que fica gravada em cartório, não. A questão é que o imóvel fica aí com uma hipoteca, tá? E, eventualmente, o responsável por ela é a pessoa que fez o financiamento. Bom, encerramos esse parênteses aí, porque na realidade eram parênteses. Aqui eu queria esclarecer e alertar a pessoa que está adquirindo o imóvel, quem está comprando o imóvel. Então, nós temos aqui várias situações que podem trazer prejuízos, que podem trazer dor de cabeça e que podem dificultar muito que aquele que comprou imóvel através de um contrato particular de compra e venda possa, eventualmente, no dia de amanhã, quando ele quiser levar esse imóvel a registro, a escrituração e tudo mais, seja impedido por N motivos. Então, nós temos primeiro aqui, você comprou o contrato particular, guardou na gavetinha, o dia de amanhã, daqui a 1, 2, 3, 4 anos, tá bom. Você foi um bom comprador, você honrou aquele financiamento, tudo certinho, bonitinho, pagou tudo. Se tiver sido através de financeira, com o banco e tudo mais, a questão é mais fácil, porque se o financiamento estiver pago,
vai comparecer ao banco e vai pedir um termo de quitação, tá? O banco vai dar o termo de quitação para a pessoa. Quem eventualmente for transferir depois, aí é outro problema. Vai precisar, sim, é a pessoa que comprou, que fez o financiamento, mas você pelo menos vai ter em mãos o termo de quitação que o banco, a financeira, deu para dizer que não existe dívida sobre o imóvel. Nós temos essa questão ali. Mas nessa mesma linha, olha só, você pagou, você tem o termo de quitação, mas existe uma pessoa que comprou o imóvel. Então, a construtora ou quem vendeu o imóvel, né, quem vai dar a quitação é o banco, mas não é o banco que passa a escritura. O banco foi um intermediário. O banco emprestou um dinheiro para você comprar. Então, o banco só vai dizer que aquele imóvel está quitado. Quem pode, eventualmente, passar a escritura é a construtora, se tiver sido uma construtora, ou a pessoa que fez o financiamento. De qualquer forma, se tiver alguém, se tiver uma construtora no topo e a pessoa que fez o financiamento vendeu para você, você vai precisar dessa pessoa para servir como cedente anuente, concordando, tá? Para que a construtora passe a escritura, então, para o seu nome. Pagando os gastos de escritura, tudo mais, a construtora vai fazer. O cidadão não se recusar, tudo bonitinho. Mas supondo que não seja caso de financiamento, e sim aquela pessoa que comprou o imóvel, quitadinho, bonitinho, mas não podia pagar no momento a escritura, não queria levar a registro, o cidadão estava se separando, estava escondendo o imóvel, N motivos. Tá, guardou a escritura, o dia de amanhã falou, opa, agora eu já tenho condições, vou levar o cartório, vou me certificar, e aí vai atrás do cidadão. Ups, não acho o cidadão, cadê? Bom, hoje em dia, através da internet, a gente tem muitos meios de localizar, né, o vendedor. E supondo que nesse inteirinho, através desses meios, o cidadão consegue localizar a família, alguém conhecido, e descobre que o cidadão faleceu. E aí? Faleceu, como é que vai fazer? Vai encontrar um problema. Aí vocês podem me dizer, ah, não, mas ó, eu fui esperto. Quando eu fiz o contrato, eu me certifiquei que não haveria problema. Então, eu fiz uma procuração, tá? Uma procuração pública. Eu fiz ele me otorgar uma procuração pública que me permite, então, passar o imóvel para o meu nome, né? Eu assino por ele. Mas se ele tiver ido a óbito, se ele tiver falecido, a procuração é imediatamente revogada. Ela não tem mais serventia para nada. Não serve mais, não é mais aceita. Então, veja só que nós já temos aí um problema do cidadão que, depois de muito tempo, quem teria que passar a escritura, quem teria que ir com você até o cartório para passar a escritura, ele simplesmente faleceu. E aí, como é que você faz? Nós temos, em segundo caso, nós temos o cidadão que sumiu, passaram muitos anos, você sequer imagina por onde ele anda, você não sabe nem como fazer para conseguir localizá-lo. Sumiu do mapa, não deixou um rastro, ele não está no Facebook, ele não está no Instagram, ele não está no TikTok, ele não está em lugar nenhum. Todos esses canais de comunicação que nós temos hoje, todas essas plataformas, você já tentou e não consegue localizar. O cidadão simplesmente escafedeu-se, desapareceu. E aí eu te pergunto, como fazer? Nós temos dois casos já. Ou, no último caso, nós temos aquele cidadão que você sabe onde ele está, você conseguiu localizar, você vai atrás dele, e ele simplesmente se recusa a passar a escritura. Ele fala assim para você assim, ah, não, mas agora, olha só, veja, para passar a escritura, eu vou ter que cobrar, porque já passou muito tempo, então você me paga X e eu passo a escritura para você.
Já pensou? Como é que é? Como é que é? Eu paguei tudo bonitinho o preço e agora eu tenho que pagar para você me passar a escritura? Pessoal, eu tenho inúmeros casos no escritório de pessoas que apareceram com esse problema. Pessoa querendo tirar uma casquinha, querendo levar uma vantagem. Ai, cidadão está desesperado para passar a escritura, ele me paga, se eu cobrar, ele me paga, eu consigo tirar um dinheirinho daqui. Tá cheio de pessoas mal intencionadas. Então, veja, nós temos 3 casos aqui, tá? Para vocês não se utilizarem do contrato particular de compra e venda, os chamados contratos de gaveta. Porque, eventualmente, vocês poderão não ter nenhum problema. Tudo bem. Claro, existem inúmeros casos que a pessoa não vai ter nenhum probleminha. Terminou de pagar bonitinho, depois de um tempo foi lá. Ah, ok, vamos ao cartório, certinho. Mas, pessoal, por experiência própria, em 40 anos de advocacia que eu tenho, existe de 10 contratos de gaveta que são assinados, pelo menos 5 ou 6 vão dar problema. Seja porque o cidadão faleceu, não tem como assinar, seja porque o cidadão desapareceu, seja porque ele não quer simplesmente passar sem levar uma vantagem, ou ainda tem aquele cidadão que não tinha feito o inventário, o imóvel herdou do pai, dos pais, né? Ah, não, eu estou fazendo o inventário, assim que terminar o inventário a gente passa, mas pelo menos para garantir, vamos fazer o contrato de gaveta. Acontece que o cidadão nunca abre inventário, os anos passam, enrola, ou então simplesmente ambos esqueceram né, que existia um inventário, teria que existir um inventário aí em andamento, uma parte esquece de cobrar, ou deixam. Você sabe que brasileiro é acomodado, às vezes, vai deixando, vai empurrando para depois, depois eu vejo, depois eu vejo. E acontece que depois de 20 anos, o cidadão não tem um pelo, né? Um pelo para puxar pelo rabo, não tem absolutamente nada. Fala assim: olha, não fiz inventário, não tenho como fazer, não tenho um centavo. E aí, você vai arcar com o inventário para poder passar o imóvel para o seu nome? É claro que não. Então, veja, existem todas essas soluções, que existe solução para você conseguir passar esse imóvel para o seu nome? Existe, mas sabe o que vai acontecer? Você vai ter que se auxiliar, então, vai ter que procurar um advogado para que possa verificar para você qual é a melhor solução no caso, né, ao seu caso. Dependendo da situação, ou existe uma ação chamada adjudicação compulsória, que você pede para o juiz, digamos assim, suprir a assinatura da parte que não pode ou que não quer assinar, tá? Mas vai trazer custos. Você vai ter que pagar com o advogado, você vai ter que despender com custas judiciais. Existe todo um custo que, às vezes, a parte não dispõe. Então, vai se ver em dificuldades. Ou, às vezes, simplesmente, ou em outro caso, pessoal, em outra circunstância, dependendo da situação, não vai sobrar outra alternativa senão fazer uso capião, ação de uso capião. Veja, tudo vai depender do estudo que seu advogado fizer sobre cada caso, para poder aí aplicar a melhor solução, o melhor remédio, né? Nesse caso, um remédio jurídico, a sua situação, tá? Existem requisitos para uma ação, existem requisitos para outra, então, é por isso que eu digo aqui, a minha intenção não é te dar aula sobre direito, é te esclarecer e te alertar para que você não caia nessa, para que o seu amigo, seu pai, um amigo, um primo, um irmão, sabe? Alguém que você gosta, alguém que você conhece, não faça essa besteira. E se fizer, que eventualmente pondere primeiro quais são as condições, qual a possibilidade do dia de amanhã isso não vir a dar certo ou vir a me dar problema.
porque as pessoas vão levadas, às vezes, o que chama atenção é um bom negócio. Veja, isso não é só do brasileiro. As pessoas, o ser humano em geral, gostam de saber que conseguiram levar vantagem. Olha, comprei um imóvel barato, legal, isso, aquilo, não sei o quê. Mas, às vezes, o barato sai caro. Às vezes, aproveitando o que se acredita ser uma excelente oportunidade, torna-se um pesadelo lá na frente, torna-se uma dor de cabeça sem tamanho, que às vezes, sabe aquele ditado, o barato sai caro? Ou a economia à base da porcaria? Exatamente. Às vezes, para não se assessorar de um advogado, de um profissional, de uma pessoa que sabe, que conhece, te pedir para examinar a documentação, para saber, toma todos os cuidados primeiros possíveis, veja só. E aqui eu estou falando estritamente sobre contrato de gaveta, mas quantos há que foram vítimas também de contrato de gaveta, de alguém que estava querendo se livrar dos bens rapidinho, porque tinha dívidas na justiça, então pensou, eu vou vender rapidinho, que assim eu não saio no prejuízo, não pode me pegar meus bens. Só que não, dependendo do estágio em que estiverem as dívidas do cidadão que está vendendo o imóvel, você que está comprando, você pode vir a perder esse imóvel, porque ele ou pode estar penhorado, ou ele pode ainda não estar penhorado, mas o cidadão já pode ser devedor. Veja, são todas coisas que com o tempo eu vou tentar esclarecer para vocês, porque senão o vídeo fica muito longo, muito cansativo, fica maçante, fica chato, e ninguém tem, né, disposição para ficar assistindo 1 hora de vídeo sobre direito, sobre essas coisas todas. São particularidades que entendo que devam ser colocadas aos poucos, né, para vocês absorverem melhor. Se eu colocar uma coisinha por vez, vocês absorvem melhor, conseguem discernir melhor. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que o conteúdo tenha te agregado, tenha trazido para você algum esclarecimento, te alertado que esse é o intuito, né? E se você tem algum amigo, algum irmão, algum parente, alguém aqui nessa situação, corre para alertar, corre, compartilha o vídeo, fala para ele, olha, não faz isso, olha essa advogada está falando, porque é interessante. O meu intuito é justamente evitar que vocês possam passar pelo pesadelo que muitos clientes já passaram. E é muito triste a gente chegar num momento em que, às vezes, não há mais nada o que fazer. Ou, quando há ainda resta uma solução, essa solução se torna muito cara para o cliente, se torna muito onerosa e, às vezes, o cliente não tem condições. Então, pessoal, né, nós estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Se você achou que isso foi interessante para você, deixa o seu like, tá? Vocês também podem interagir comigo através do Instagram, que lá por lá eu consigo responder algumas questões, dúvidas eventualmente que vocês tiverem, né? Eu também sigo a minha página no Facebook, às vezes posto conteúdo por lá também. Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo e ainda não sei sobre o que eu vou falar da próxima vez, mas podem ter certeza que o assunto é relevante para vocês e a título de esclarecer e, mais uma vez, alertar vocês sobre os perigos que existem numa negociação por total desconhecimento das partes. Fiquem com Deus. Até a próxima.